Isso, hoje nós vamos ali para aquela parte 2 ali do livro Amor Imbatível Amor, o capítulo 5, que é a busca do sentido existencial, né? É, aula 2. E o livro Vida, Desafios e Soluções, o capítulo 2, Objetivos da Vida Humana. Isso? Então, tá. Eu trouxe umas anotaçõezinhas de novo para a gente conversar e, que nem semana passada, né, que vocês me façam bastante perguntas aí para a gente poder fazer essa troca, tá? Então, primeiro, eu assim, achei interessante que ele faz uma reflexão, né? A Joana vai nos trazer uma reflexão sobre o que significa existir, né? E dentro do que significa existir, ela coloca que a existência ela é uma síntese de múltiplas experiências, né? E essas experiências elas vão desde aqueles automatismos biológicos, né? Aí vai passar pelos instintos, até que então se desenvolve o sentimento e a razão, né? Até que então isso predomina, né? Então a gente pode ver os automatismos, por exemplo, na ameba, né? Lá no início, onde a ameba ela simplesmente reage, né? O que ela enxerga no ambiente, né? Aí depois os instintos, isso a gente vê bem, por exemplo, nos animais, né? A gente consegue enxergar bem os instintos nos animais. E até nós que temos, então, somos dotados de sentimento, né? E de razão. Não que nós não tenhamos essa parte de instintos e essa parte de automatismos, né? Por exemplo, só que a gente não tem consciência disso, né? Se a gente pensar nos automatismos, por exemplo, as nossas células sanguíneas, elas funcionam assim, elas, por exemplo, se entrar um micróbio, né, a gente tem uma célula de defesa que ela vai lá e fagocita aquele micróbio, né? Isso é um automatismo, a gente não tem consciência disso e isso está acontecendo o tempo todo no nosso corpo, né? A gente tem instinto também, eu acho que a gente, por ser ainda um ser animal, a gente ainda é muito instintivo, né? Grande parte das nossas emoções, por exemplo, vem quase como um instinto dentro da gente, né? Mas a gente, né, imagina que predomina em nós, né, o sentimento e a razão, mas a gente ainda tem isso tudo dentro de nós como seres biológicos, né? E então, à medida que da escala evolutiva, né, o ser psicológico, então ele vai se sobressaindo, se desenvolvendo, né? Então, muitas vezes eu gosto até de conversar com os pacientes sobre isso, né? Porque a gente tem que aceitar, falando da aceitação de novo lá né, da aula passada, a gente precisa aceitar que a gente tem essa parte biológica dentro da gente, né? Se a gente pegar então essa parte instintiva, por exemplo, ela faz parte no nosso dia a dia, né? Por exemplo, às vezes os pacientes perguntam, eles querem não ter certas emoções. Eu quero não sentir raiva, eu quero não sentir medo, né? O medo tem um papel bem importante, mas a gente sente isso. Então, as emoções é quase como se as emoções que a gente chama assim do aparecimento primário da emoção, ela não está no nosso controle consciente, né? Então, mais ou menos eu gosto de explicar assim para os pacientes. Se alguém corta o teu trânsito na rua, muitas pessoas sentem raiva, né? Então esse primeiro quase que instinto de raiva, né, ou de medo que vem de susto, né, isso não tem como controlar, né? Isso é inconsciente, é involuntário, né? O que eu tenho como controlar são essas reações secundárias da raiva. Por exemplo, o cara me corta e eu posso ser tomada por aquela raiva ou por aquele medo, perceber esse medo em mim, essa raiva em mim, me dar conta e pensar assim, poxa, pode ser que ele não viu, pode ser que ele fez sem querer, isso faz parte do ser humano, a gente é assim distraído, eu também estou estressada de vez em quando. Isso me ajuda a aliviar. Agora eu posso pensar diferente, eu posso ver aquela situação, não me dar conta e reagir, né? Que é uma coisa que ele traz no livro ali, que muitas vezes a gente reage. O que é esse reagir? A gente começa a amplificar essa emoção, né? Poxa, tá todo mundo assim, as pessoas não respeitam mais umas às outras, ninguém mais quer saber, né? A gente, por exemplo, essa pessoa aí fez de propósito, as pessoas estão assim, egoístas e tal. Então, isso eu vou amplificando a minha raiva. Então, isso sim eu tenho controle, mas eu tenho que ter consciência e primeiro aceitar, né? Que eu tenho ainda esse ser instintivo dentro de mim e que certos impulsos eles vêm, né? Para eu poder primeiro observar esse impulso surgindo em mim e assim poder escolher responder ao ambiente, não reagir.
Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas esses processos biológicos mais antigos, às vezes, eles tomam conta da gente. Né? Então, é importante a gente aceitar que eles ainda fazem parte da gente, né? Para a gente poder, então, transformá-los. Né? Isso também é uma coisa interessante do ponto de vista neurológico, né? Se a gente pensar assim, do ponto de vista de desenvolvimento das estruturas cerebrais, essa parte instintiva, a parte das emoções, né? A parte mais do tronco cerebral, ela é mais responsável pelas coisas básicas de nos mantermos vivos, né? O centro respiratório, por exemplo, né? Ninguém consegue se matar se tapar o nariz e a boca. Tu vai desmaiar e uma hora tu vai respirar, por mais que tu não tenha consciência, é completamente inconsciente esse ato de respirar, né? Aí depois a gente tem o sistema límbico, que é aquela parte mais do meio do cérebro, assim, que é a parte associada às emoções. Essa parte, ela também não é, o disparo dela ela não é consciente, ele é involuntário. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Vem a raiva, vem o medo, aquela parte do sistema límbico ela vai disparar, né? E só mais adiante é que a gente desenvolve então o córtex cerebral, principalmente essa parte da frente do córtex, que a gente chama do neocórtex, da parte do córtex pré-frontal, que ela então ela é responsável por inibir, né? Como é que a gente lida com as emoções em geral? A gente consegue através do pensar, do refletir, inibir esse centro emocional, mas ele vai apitar, ele vai, né, sinalizar as emoções, né? E é muito comum que quando sinaliza as emoções ocorra muito fluxo sanguíneo ali para a parte do sistema límbico emocional e que o córtex pré-frontal, né, essa parte mais responsável por pensar, ele diminua o seu fluxo sanguíneo. Então, essas coisas, às vezes, que as pessoas dizem assim, me deu branco na hora da prova, porque eu fiquei muito ansiosa, ou na hora que fui brigar com a pessoa, não sabia o que falar, eu saí dali, depois veio tudo que eu queria falar para ela. Né? Então, essas coisas são verdadeiras, porque quando a gente se acalma, essa área mais nobre, vamos dizer assim, do nosso cérebro, no sentido mais precoce evolutivamente, que é essa área mais do sentimento e da razão, né? Ela funciona melhor quando o sistema límbico não está muito ativado. Então, quando a gente sai da situação, a gente pensa melhor. Né? Então, porque ela é uma área mais recente, ela é um pouquinho mais lenta, é mais consciente, a gente precisa fazer mais esforço para ela funcionar. Né? Então, a gente ainda é dotado dessa parte mais instintiva, é importante a gente reconhecer. Né? E acho que quis trazer isso também porque ela fala ali, né, no livro, a Joana, que muitas vezes a gente reage, né, ao invés de agir, ao invés de responder, a gente reage ao ambiente. Então, a gente ainda é muito instintivo, principalmente nesse lado emocional, né? No sentido de não reconhecer que muitas vezes a gente tem certos comportamentos quando a gente está ainda tomado daquela emoção, né? E quando essa parte nossa cortical ainda não está pensando muito direitinho, né? Ainda não está, vamos dizer assim, com um funcionamento adequado naquele momento. Ficou claro isso? Sei. Olhando com dúvida. Aqui está colocado no livro Amor Imbatível Amor, a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Não quer dizer que o automatismo é que nos leva ao instinto. Eu estava entendendo que o instinto, um instinto que nos levava a um processo de automatismo, desencadeando toda uma fisiologia de manifestação cerebral e tudo mais. Mas não, os automatismos... No início precoce, né, da escala evolutiva assim, dos seres vivos, a gente vê primeiro aqueles seres que são bem automáticos, automatismo no sentido de reagir ao ambiente. Eu vejo uma coisa estranha, eu fagocito, ou eu... Tá, mas isso não é o instinto? Não, isso é o automatismo. Isso é o automatismo. Isso é o automatismo. O instinto ele já tem uma questão de preservação da espécie por trás, né? Ele já é mais elaborado. Né? Aí, para chegar no desenvolvimento do psicológico mesmo e da consciência, do ser que reflete, né? E que é dotado de sentimento e razão. Mas não que a gente não tenha esses processos dentro da gente enquanto ser biológico, a gente tem. Não, e trabalhar essa primeira frase que é bastante interessante com relação à vida, né? Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos, que esse todo, isso efetivamente é o que define bem, né? Sim, e daí ele puxa essas interrogações, né? Para que vivemos, por que lutamos e como que a gente deve persistir, né? Então vem essa ideia de, né, da necessidade do objetivo maior do viver, né? E eu ia exatamente ler essa parte do livro, então tu já me adiantou, ótimo, conectados.
Tá. Aí depois ele vai falar, então, do vazio existencial, né? Eu achei muito interessante ali quando a Joana fala que nesse processo, então, a gente vai evoluindo nesses processos, né? E que nesse processo, então, da gente superar esses automatismos, essa parte de instintiva que ela nos animais ela é ainda primordial, muitas pessoas se perdem nessa busca, então, do sentimento da razão, né? Antes eu tinha um objetivo primário que era de preservar a minha espécie, né, lá nos animais. Aí no ser humano isso não fica tão claro, né? Já não é mais esse o objetivo, né, da existência humana, né, de cada um de nós. Muitas pessoas se perdem nessa transição, né, nessa questão evolutiva. E aí vem então o vazio existencial. E eu achei muito interessante então que ela traz o exemplo do Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl. Né, o Viktor Frankl ele foi um psiquiatra que ele era judeu e viveu nos campos de concentração. Ele faleceu aos 90 e poucos anos. Ele foi um sobrevivente dos campos de concentração. E acho que, se não me engano, ele ficou em Dachau, que é um dos principais campos, né? E ele tem um livro dele que é Em Busca de Sentido. É exatamente esse, um dos principais livros dele. Né? Ele que desenvolveu o que se chama de logoterapia, que também está citado aí, né? Que é a terapia baseada na busca do sentido, né, da vida. E eu acho interessantíssimo, assim, nesse livro, Em Busca de Sentido, que ele consegue, dentro do campo de concentração, ele percebe que quando as pessoas estão no limite da vida, ele diz assim, as pessoas estão lá assim, mortas de fome, mortas, né, com as suas necessidades básicas fisiológicas detonadas, né? Então, onde tu espera que o instinto sobreviva, né? Então, ele vai contra algumas teorias psicológicas que diz que a gente é instintivo, né? Que a gente é só instinto, né? Ele diz assim, quando tu vê que as pessoas estão lá assim para morrer, ainda tem algo a mais nessas pessoas. Ainda tem, não todas, obviamente, né? Mas acho que ele observava em muitas pessoas solidárias, ajudando uns aos outros, né? Onde mesmo que a pessoa não tivesse mais força, tinha pessoas que tinham uma crença muito maior e isso ajudava a pessoa a passar pelo sofrimento. Então, a partir dessa observação que ele constrói essa questão da busca do sentido, que é muito importante, né? Que o que nos mantém vivo é essa busca desse sentido maior. E uma frase que marcou muito nesse livro dele é que um colega questiona assim, olha, se a vida não tem sentido, eu não sei por que eu estou sofrendo, né? Porque esse sofrimento, se a vida não tiver sentido. E ele inverte, ele diz assim, se o sofrimento não tem sentido, então não tem por que viver. O sofrimento tem que ter algum sentido. Senão a vida fica completamente sem motivação. Porque viver, né, se todos sofrem, né, então o sofrimento tem que ter algum sentido. Tem uma colocação do Oscar Wilde. Ele fala que a maioria das pessoas não vivem, apenas existe. Uhum. Que viver e existir tem uma grande diferença. Uhum. Na verdade, viver tem a ver com sentido. E que a pergunta não é qual o sentido da vida, mas sim quais os sentidos que tu dá à tua vida. Uhum. Isso faz sentido. Faz sentido. Faz bastante sentido isso, né? E é isso que a gente nota. Tem muitas pessoas que só existem mesmo, né? Que não estão conectadas a algo maior, no sentido de buscar propósitos, objetivos, sentidos, né? E aí que ele coloca aquilo que o Jung falava da perda de conexão do ego com o self. Eu fico muito no ego, eu me desconecto do self, né? Então, eu me desconecto daquilo que me dá sentido, daquilo que me mostra um caminho a ser seguido, né? Eu me desconecto do meu processo de individuação, né? Acho que esses termos vocês já estudaram, né, ano passado. Tá. E aí, então, ele coloca então as patologias do vazio, aí, né? As pessoas então que perdem essa conexão, né, com o seu sentido maior. E aí coloca diversas, né? Desde a depressão, os transtornos alimentares, o transtorno de personalidade borderline, eu não sei se ele chega a falar aí do antissocial, enfim, né? Mas diversos transtornos que a gente vê na atualidade de pessoas que estão desconectadas, né, do seu verdadeiro sentido, do verdadeiro propósito da vida, né? Também o Jung fala também dessas questões assim dos ismos, né, dos fanatismos também, uma coisa muito comum hoje em dia, onde as pessoas não conseguem se conectar com o seu próprio propósito de vida, então se conectam às vezes com um propósito de grupo, mas desconectadas de si, né? Então ficam cegas por fanatismos também, não refletem muito, né? Isso também são talvez outros, vamos dizer assim, patologias do nosso tempo, assim, decorrentes disso, né?
E os outros transtornos também que vêm decorrentes disso são as compulsões, né? Então, as pessoas que buscam preencher esse vazio com coisas materiais que não preenchem, né? Então, seja a bebida, seja o alimento, questões de comprar, né? É muito comum a droga, né? O jogo patológico, né? Então, assim, pessoas que tentam de alguma forma tapar esse vazio, mas com prazeres que são muito imediatos, né? Com questões que nos dão um certo prazer naquele momento, mas isso passa, né? E tem até uma coisa também que se estuda dentro daquilo que eu trouxe semana passada para vocês da compaixão. Vou escrever aqui um pouquinho. Pode. Essa busca do sentido, ela, pelo que eu li aqui, que comenta, né, a respeito principalmente na aposentadoria, né, a gente sabe assim da situação do ninho vazio, né? Isso não advém de um fato de que tu, por exemplo, assim, tu colocaste esse sentido de vida fora de ti? E não dentro de ti, que seria o que te dá segurança, né, para te permanecer num estado emocional saudável? Sim, muitas pessoas acabam colocando o sentido nas coisas materiais, né? E aí ele coloca a questão da velhice, poxa, se eu ponho o sentido em ter um corpo bonito, maravilhoso, isso vai passar, né? E também, às vezes, de colocar o sentido... eu preciso que meu filho tenha sucesso para eu ter sucesso, né? Isso também é um certo risco que a gente corre quando a gente coloca o sentido, né, em coisas que estão externas da gente, que estão fora do nosso controle, né? Claro, às vezes a gente tem que se questionar por que a pessoa escolheu botar os objetivos da vida, o sentido fora dela, principalmente em outra pessoa, né? A gente tem que entender dentro do processo daquela pessoa por que ela faz isso, né? Mas tem pessoas que a gente precisa dizer assim, olha, tu precisa viver a tua própria vida, né? E não te preocupar só com a vida dos outros, né? Mas, às vezes, tem que entender o porquê que a pessoa faz isso, né? É difícil. Mas é um risco que se corre, se tu coloca fora de ti, né? Eu posso ter um objetivo de, assim, o meu objetivo de vida é ajudar os outros, né? De uma forma assim, fazer o máximo de bem pro outro. Que é diferente de, não, mas eu quero que o fulano tenha sucesso nisso, né? É diferente, né? Muito diferente. Acho que é isso. Bom, aí dentro, então, das emoções positivas, né, que a gente chama assim, a gente estuda 2 tipos de emoções, né? Que eu acho que tem bem a ver com essa questão que eu lembrei de trazer para vocês, que tem a ver com isso que ele coloca, então, um pouco da questão do vazio e fazendo o link com o que a gente conversou semana passada. Dentro das emoções positivas, eu tenho essas emoções que estão mais associadas a esse prazer, né? Então, assim, eu compro algo, eu sinto prazer, né? Eu uso uma droga, eu sinto prazer, né? Eu tenho uma relação sexual, eu sinto prazer. Eu como algo, eu sinto prazer, né? Esse é uma emoção muito mais associada ao sistema dopaminérgico, né? Então, geralmente a gente tem um pico de prazer e logo isso passa, isso vai, né? Então está mais associado a essas patologias que vocês estavam comentando aí, das compulsões, né, do jogo, da droga, né, enfim, de todas as questões compulsivas, assim, né? E tem um outro tipo de emoção positiva que eu vou relacionar mais com a coisa tranquilizadora, assim. Tranquilização, que a gente chama também, para quem é da área, que está relacionado ao sistema de apego, né? Que é aquela coisa que eu me sentir em paz, segura. Aqui eu estou buscando por recompensa. Aqui eu estou bem do jeito que eu estou. Né? Eu não estou ativando o meu sistema, que a gente chama assim das emoções negativas do medo. Né? Então, eu não estou preocupada em me esquivar de alguma coisa. Eu não estou procurando prazer. Aqui eu estou bem, eu estou em paz, eu estou tranquila. Né? Então, vocês conseguem perceber no dia a dia essa diferença dessas 2 emoções? Né? Então, esse sistema aqui de tranquilização, né, é o sistema que a gente diz assim, que a gente desenvolve lá na infância, essa questão do apego, né, do cuidado da mãe com o bebê. Né? Então, a mãe vai ensinar a criança a lidar com as emoções, enfim, e vai ensinar a criança a se tranquilizar. Né? E esse aqui é o sistema, então, que está associado a mais a um outro neurotransmissor que a gente chama da ocitocina. Né?
E esse aqui, ele é mais duradouro, ele é mais tranquilo. A pessoa não está buscando prazer, a pessoa não está evitando medo, a pessoa está bem, né? Está serena. E muitas vezes a gente vê na nossa cultura as pessoas, vamos dizer assim, um incentivo para a gente desenvolver isso aqui. Né? Eu preciso ter prazer imediato, rápido, né? Liberação dopaminérgica rápida e logo isso passa. E daí vem o vazio, né? Então, a gente tem que tentar desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Daí vem essas práticas que eu conversei semana passada com vocês, das práticas de meditação. Né? Dentro do Centro Espírita, a gente pode também passar isso para as práticas de oração, para essas questões que a gente falou, assim, da compaixão, da autocompaixão, de ajudar o próximo. Né? Isso vai mexer nesse sistema, que é um sistema mais duradouro, mais de tranquilização mesmo. Né? Então, até biologicamente, essas coisas são diferentes também, né? Mas a gente ainda, culturalmente, a gente incentiva pouco isso aqui, né? A dopamina e a ocitocina são neurotransmissores. Isso? Isso. Tá. Só para dizer... Hoje ela faz o link com o reino de Deus. Mais tarde ela faz... Isso aqui eu trouxe da minha experiência, assim, para contar para vocês. Acho que não fala isso aí, né? Acho que fala. Acho que fala aqui no... Não sei se seria... onde diz assim: este reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. Seria isso, né? Que Jesus orienta que a gente busque o reino de Deus dentro de nós, né? No sentido em paz com nós mesmos, assim, né? Que é onde ela faz o link, que seria o reino de Deus, que Jesus havia comentado, né? Sim, e traz um exemplo dessas questões do vazio muito ligado a isso aqui, né? A busca desse prazer que é material, que é imediato, mas que não preenche verdadeiramente, né? Acho que é isso. A logoterapia é a linha de psicoterapia desenvolvida pelo Viktor Frankl. Eu não vou saber assim, te explicar profundamente, que eu não estudei ele profundamente, né? Eu já li alguns livros dele, né? Mas ele discorda, por exemplo, de Freud, quando ele diz que... E daí ele vai mais... Ele também não concorda com Jung, mas ele vai mais ao encontro, vamos dizer assim, do Jung do que de Freud, quando ele diz assim que a gente precisa buscar um sentido para a vida, porque o Freud ele diz que ele entende como se a gente fosse um ser, vamos dizer assim, né, um eguinho que se defende o tempo todo de instintos, né, principalmente instintos agressivos e instintos sexuais, né. O Jung já vai dizer não, a gente até tem isso, mas a gente tem algo a mais, a gente tem coisas boas dentro de nós e a gente tem um propósito dentro da gente, né. E o Viktor Frankl também ele vai entender que a gente tem um sentido, a gente precisa buscar um sentido da nossa existência. Né? E esse sentido é muito importante, que a gente tem isso dentro de nós. Né? Entende? São linhas, né, diferentes, assim, teorias, né, psicológicas diferentes. Né? Então, ele vai desenvolver terapia em cima disso, né, da importância de tu estabelecer um sentido para a tua vida. Né? Agora, como é que é na prática, eu não sei, porque eu não sou terapeuta dessa linha. Daí vou ficar te devendo. A adrenalina, ela vai fazer mais parte, daí da questão que a gente chama de emoções negativas. Daí vem mais a questão do medo, né? Que é isso que eu falei, assim, esse aqui é um sistema nosso que a gente tem, que é super rápido, eficaz, né? Porque a gente tem instintivamente dentro da gente essa questão de preservação da espécie. Então, ter medo é muito importante, né? Vai. Então, ela está ligada também ao instinto de sobrevivência. Medo e raiva estão muito ligados aqui. Né? Por isso que, às vezes... E eu acho sempre interessante a gente aceitar que isso aqui é muito rápido dentro da gente, é inconsciente, né? A gente tem como controlar esse efeito secundário que eu disse para vocês, de amplificação das emoções negativas, né? Mas a gente não consegue não sentir, muitas vezes, aquela emoção, né? Evitar aquela emoção. Tem um estudo, por exemplo, com meditadores, que eu acho bem interessante,
eu não sei desenhar um cérebro, apesar de ser psiquiatra, tá? Vou desenhar aqui o cérebro para vocês assim, tá? Aqui assim, então, tá o córtex cerebral, essa parte que eu falei que é mais nobrezinha, e aqui o sistema límbico, que é todo aquele sistema mais associado às questões emocionais, tá? Então, o que a gente vê, assim, em estudos, por exemplo, de meditação, que estão estimulando isso aqui, tá? Essa coisa de tranquilização, de apego, né? Do se sentir em paz, né? Se sentir bem contigo mesmo, sem a busca do prazer, né? Se sentir seguro aqui também, né? Então a gente vê assim, tem um estudo que é muito interessante que mostra em meditadores jovens, eles têm, o que eles fazem? Eles superativam essa área aqui para inibir as emoções, né? Então eu mostro lá eu ponho o paciente lá numa ressonância magnética funcional para ver o que está acontecendo no cérebro e mostro uma cara de pânico para ele, de medo, de tristeza. Aquilo vai gerar uma emoção nele. Esse sistema límbico aqui vai ativar, né? Então, o que a gente vê em meditadores jovens, por exemplo, esse estudo mostra que eles superativam essa área para inibir as emoções, para fazer essa força que eu estou dizendo para vocês, né? Aí eles pegam meditadores com mais de 20 anos de experiência e o que eles veem é que, na verdade, daí, esses meditadores, né, esse é um estudo, né, já tem uma menor ativação direta aqui. Então, talvez, a gente trabalhando isso, a gente consiga, a longo prazo, realmente ser menos reativo emocionalmente. Mas, por enquanto, é um treinamento, vamos dizer assim, né? Uma tentativa. Isso é um estudo só para dar um exemplo. Não. Mais alguma pergunta? O cortisol tem a ver com o estresse. Com o estresse, com a adrenalina, o eixo, adrenalina, cortisol. Não tem outra palavra. Eu não gosto muito de dizer que umas emoções são positivas e outras são negativas, porque eu acho que todas as emoções têm um lado positivo e um lado negativo. Uhum. Que outra palavra que a gente podia usar em vez de negativo, tu acha? É que a gente, dentro da parte científica, acaba usando isso, né? Que eu medo entendo pode ser que muito positivo. Que a função da emoção independe, né? Eu posso sentir tristeza e isso tem uma função positiva Muito dentro de mim, né? positivo. Assim como o excesso de alegria e prazer pode ser Euforia. Pode ser euforia, e pode ter uma função negativa, né? Mas a gente usa assim, Mas emoções usam positivas, assim, Tem até uma escala que avalia emoção positiva e emoção negativa. Porque também não ter Positiva, medo é negativa. negativo, né? Tu vira um suicida. Se tu tem áreas do cérebro... Isso aqui não quer dizer danificadas. a função, porque, assim, como eu falei, o medo é muito importante, né? O medo é fundamental. Para sobrevivência. Não quer dizer se está funcional ou não está funcional, só quer dizer emoção positiva e emoção negativa. Tá. Ok. A gente entende, é por isso que eu pensei numa palavra. Vai ser emoções que atraem, que eu quero, e emoções que repelem, que afastam. Isso aqui porque eu dou aula disso, eu sou terapeuta, e aí eu sempre falo para as pessoas não julgarem que uma emoção é positiva, né? Porque a pessoa passa a vida inteira engolindo sua raiva, botando para a sombra, porque disseram para ela que a raiva era negativa. Sim. Ela não sabe lidar com aquilo. Mas é por isso a importância da aceitação, né? Da aceitação que tu vai sentir aquilo, né? Da não negação disso, né? Isso que está dizendo. Mas a função é completamente diferente do que eu chamar positivo ou negativo. É só porque dentro da parte, vamos dizer assim, tem uma teoria que explica isso aqui, eles chamam assim, positivo ou negativo. Mais alguma dúvida? Vamos seguir, então? Tá. Então, a Joana vai nos trazer ali no capítulo, então, que é a necessidade de nós termos um objetivo, né, na nossa vida, né? Que a partir do momento que eu tenho um objetivo de vida, né, uma meta, que eu traga um sentido, então, para essa vida, né, eu consigo enfrentar as adversidades, né? Eu consigo fazer isso que o Viktor Frankl fez, encontrar um sentido no sofrimento, né? E tornar o sofrimento mais facilmente suportável, né? Enfrentar aquilo de uma forma diferente, né? E aí eu penso em alguns pacientes quando eu leio isso, por exemplo, uma vez eu atendi quando era estudantina uma paciente que perdeu dois filhos, assim, um logo depois do outro, né? Perdeu 2 anos depois perdeu o outro, criança ainda. Aí, o que se diz para essa mãe se ela não tem uma criança maior? Né? Não sei, eu saí da minha residência, ela continuava deprimida ainda. Né? O que tu diz para uma mãe assim, né, que perdeu 2 filhos, um em seguida do outro? Né?
se ela não encontra um propósito maior da sua existência, né? Então é muito difícil, né? E quem trata aqui alguns pacientes deve pensar em alguns casos mais complicados, onde a pessoa não encontra, ou até pessoas que se negam a existir, bem isso, né? O caso do suicídio, assim, que não tem pessoas que têm ideação suicida crônica porque não encontram, se questionam para que viver, por que a vida, né? Por que passar por qualquer sofrimento se eu tenho a escolha de não estar aqui, né? E se a pessoa não tem uma crença em algo, não no sentido de acreditar em Deus ou Jesus, acho não isso, né? Crença num propósito maior da sua existência, né? Fica difícil argumentar com esse tipo, né, de pacientes. Então, ali nos traz que a necessidade desse objetivo, novamente, ela vai trazer que esse objetivo ele tem que ser pessoal, individual, né? Então, os riscos, né, que nem tu trouxesse ali, de se a gente não desenvolve esse objetivo dentro da gente, né? Coloca o objetivo no outro ou na matéria, né? Então, os riscos aí que a gente encontra, por exemplo, com o envelhecimento, né? Nessa questão, se eu foco muito na matéria, se eu foco muito no meu corpo, se eu foco muito no outro, né? Então, a gente tem certos riscos aí que pode acontecer. Então, ele traz essa questão do buscar o reino de Deus como a sensação de que a gente está fazendo a nossa parte para nós mesmos, né? Que a gente realmente está buscando esse processo de individuação, né? Olhando para nós e fazendo a nossa reforma íntima, né? Isso que ele nos convida. Agora, ele coloca assim, é quase que um objetivo de grupo fazer essa reforma íntima, né? Fazer esse processo de individuação que o Jung fala. Mas como que é esse processo? Isso é individual para cada um de nós, né? Então, a gente tem que, cada um, né, buscar o autoconhecimento, refletir, né, em relação a si, para buscar esse caminho. Isso é muito pessoal, né? Aí depois ela vai nos trazer, então, nos questionar qual é o significado do sofrimento, né? Que é um pouquinho isso que o Viktor Frankl levanta, né, na sobrevivência dele nos campos de concentração, né? O sofrimento ele tem que ter um significado, senão a vida não tem um significado, né? A vida não tem um sentido, né? Então ele ali no livro a Joana vai nos trazer como o sofrimento ele faz parte desse processo de nos tornarmos conscientes, né? À medida que a gente vai ficando consciente, faz parte sofrer, né? Aí eu gosto muito de uma parte do Evangelho que diz que eu entendo, pelo menos, que a gente interpreta o que a gente passa como sofrimento, né? Ele traz o exemplo de uma escola, por exemplo, da criança que vai para a escola e se vê obrigada, então, a repetir uma matéria porque ela não aprendeu bem aquela matéria. Naquele momento, para aquela criança, aquilo representa um sofrimento, né? A gente hoje olha e pensa, mas nem é tão chato assim fazer tudo de novo, ou estudar um pouquinho mais para repetir uma prova. Hoje a gente consegue, olhando, né, na vida de adultos, a gente consegue relativizar aquele sofrimento, né? Mas é para a criança que vive aquilo é enorme, né? Porque a escola é tudo na vida dela, representa tudo. Repetir uma prova é algo enorme. Então, ela interpreta aquilo como sofrimento. Só que a gente, hoje, na vida de adulto, a gente percebe que aquela matéria, por exemplo, em matemática, que ela repetiu, é muito importante para a vida de adulta dela. Vamos supor lá que ela precisou repetir a tabuada. Hoje a gente vê, nossa, como é importante o uso do tabuado o tempo inteiro, né? Então, eu imagino que um dia a gente vai entender os nossos sofrimentos atuais, né, quando a gente estiver um pouquinho mais evoluído, como algo assim, não tanto como sofrimento, mas como uma necessidade de aprendizado, que a gente tem como sofrimento que a gente está precisando repetir. Mas esse desenvolvimento emocional dentro de nós ele é importante, porque um dia a gente vai usar isso, né? Isso é importante para a gente como ser. Pelo menos essa é a reflexão que eu faço dessa parte do Evangelho, quando ele compara o sofrimento à escola, né? Mas essa questão do enfrentar o sofrimento, a maioria das pessoas enfrenta o sofrimento. Tu acabou dando um exemplo aí de a mãe que perdeu 2 filhos. Eu tenho uma parente minha que perdeu 2 filhos também, num ano e no ano seguinte, da mesma forma, afogados. E essa pessoa superou. Superou, tocou a vida, não entrou em depressão. A minha irmã, tem 4, perdeu o meu sobrinho de 10 anos também num acidente, superou. Então, a maioria das pessoas acabam superando. Eu acho que é uma minoria que tem a dificuldade de tratar o sofrimento como desgaste. Né? E eu entendo isso pela vivência no contexto espiritual, que isso é efetivamente a nossa condição espiritual.
de conseguir conviver com esse grande impacto da perda, digamos, que é a perda, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de maneira geral, nós somos resistentes ao sofrimento, né, de uma certa forma. A gente resiste até bem ao sofrimento, né? Pelo que eu entendi, assim, de uma forma geral, a gente, nesses momentos de maior sofrimento, a maioria de nós consegue se conectar com algo mais profundo dentro de si e superar, né? Já é da nossa condição isso, né? Poucos são os que não conseguem. Não deixa de ser sofrido, mas eu Isso. falo na questão da superação, deste sofrimento. É. Né, que nesses dois exemplos que a gente citou é extremamente forte, né? Então, né, mas resistir a isso, enfrentá-los e resistir a isso sem um processo de... Né? Sim. E ela traz ali como exemplo, que é um exemplo assim comum, mas que é bonito, o exemplo da formação da pérola, né? Do sofrimento, né? E dessa transformação desse processo de consciência como desenvolvimento de algo que é belo, né? Mas a gente precisa sofrer. E às vezes não é que precisa, eu não gosto de falar que precisa, assim, eu gosto de dizer que faz parte o sofrimento, né? Eu acho melhor assim, entender assim. E que o sofrimento muitas vezes ele nos lembra primeiro da nossa fragilidade, né? Porque todos nós sofremos, nós somos frágeis ainda. E também nos lembra da transitoriedade das dificuldades, né? Os sofrimentos, eles vêm e vão, as emoções vêm. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes também. As emoções, elas vêm, elas não ficam ali para sempre. Elas vão embora no momento, né? Então, por mais que seja difícil, aquilo vai passar, né? E, na verdade, até nos ajuda bastante, porque nós acabamos fazendo uma busca de tentar entender, né, até certo ponto, esse sofrimento. E até, muitas vezes, fizemos a pergunta errada, que é o porquê. E, na verdade, não é o porquê, é o para quê. Quando nós entendemos que o para quê e não o porquê, a coisa mais ou menos fica mais ameno, pelo menos. E eu acho que às vezes a gente... pode. Eu acho que só vai funcionar se tu realmente parar e te perguntar. Porque tu pode passar pelo sofrimento e ele não te trazer nada. Mas eu falo sempre no aspecto de sucumbir. Pô, o cara perdeu um filho num ano e um filho no outro. Pô, isso é terrível. Aí tu afunda, né? E tu acaba superando esse contexto de extrema dor, né? De superação. Não, como aprendizado também, quer dizer, entendendo que isto também faz parte do nosso contexto, da nossa caminhada evolutiva, como seres espirituais que estamos aqui, sujeitos aos mais diferentes tipos de acontecimento, né? Então pode também isso, nós nos defrontarmos com esse sofrimento e poder superá-los, né? Então, mas serve extremamente, eu acho, como ensinamento. E até eu acho que eu entendo que o sofrimento é ensinamento, Isso. sem dúvida, né? É no sentido de que ele é ensinamento, ele vem da necessidade da gente aprender algo, né, que a gente ainda não consegue, né, fazer, e a gente precisa aprender. Mas eu acho esse questionamento também que tu fizesse em relação a... é muito mais importante nos perguntarmos para que sofremos e não o porquê, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica preso no porquê, ainda mais nós espíritas que acreditamos em vidas passadas, e a gente fica querendo buscar lá, mas por que será que eu estou passando por isso agora? Será que tinha... E aí muitas vezes a gente não faz o nosso trabalho, né? Aí a gente se resigna daquela forma passiva que a gente falou semana passada, né? Que baixa a cabeça e então tá bom, então é porque eu fiz isso na vida passada, então por isso eu tenho que passar por esse sofrimento. Quando que eu entendo que não, né? Que Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente... O sofrimento ele vem porque a gente precisa de algum aprendizado, mas a ideia é que tu transforme aquilo de alguma forma, né? Que tu modifique isso. É que a gente tem acaba comparando os sofrimentos, né? Mas perder um filho é horrível, mas quem sabe uma separação drástica também é muito horrível e não dá para comparar que um pode ser mais sofrido que o outro. Então por isso que na verdade eles são aprendizados, são ensinamentos, uns mais, enfim, né? Tá. Deixa eu ver aqui, eu anotei uma paginazinha que eu achava bem importante a gente ler. Tá. Essa parte tem a ver com aquilo que a gente conversou também semana passada, da importância da aceitação, né? Que eu achei que ele resumiu de uma forma muito importante aquilo que a gente discutiu semana passada, né? Que ela coloca assim: a aceitação, porém, do sofrimento como significado existencial e propósito de vida não se torna uma cruz masoquista,
mas se transforma em asas de libertação do cárcere material para a conquista da plenitude do ser. Né? Então, de novo, volta aqui para aquilo que nós conversamos semana passada sobre como que eu lido com o meu sofrimento. Né? Então, eu me revolto com esse sofrimento, né? Ou eu aceito ele. Né? Eu baixo a cabeça e aceito de forma passiva, bom, eu tenho que passar por isso, ou eu tento transformar isso, me modificar com isso, né? Me questionar por que eu estou passando por aquilo, né? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com aquilo, né? Se a gente entende que Deus é justo e bom, ele não essa oportunidade não está sendo colocada ali à toa, né? Então né, para que aquilo está vindo na minha vida naquele momento? O que eu tenho que aprender com aquilo, né? Ao invés de ficar nos questionando por que comigo, né? O que eu fiz, entendendo isso de novo assim como um castigo, como algo quase olho por olho, dente por dente do que eu fiz no passado, né? Então eu acho que ali a Joana vai nos levantar essa questão de novo assim da aceitação, né? Do sofrimento como asas que libertam a gente, né? E não como algo masoquista que nos coloca num cárcere. Não. Alguma dúvida dessa parte, gente? Não? Comentários? Tá. E daí, ele, para finalizar o capítulo, ela traz a questão da relatividade da vida física, né? Que é isso um pouquinho que a gente já conversou, né? De que a gente não tem que cuidar quando a gente deposita as nossas metas, os nossos objetivos de vida nas questões da matéria, principalmente na questão do corpo, né? Que, de novo, acho que são outras questões que, culturalmente, a gente também é muito incentivado, né? A cuidar muito do corpo, né? Claro que a gente tem que cuidar do corpo, ele é o nosso veículo, né? É o nosso instrumento, né? Assim, nesse momento, né? Mas, assim, as pessoas, às vezes, se dedicam demais a isso, ou somente a isso, e esquecem do objetivo primário, né? Que é o objetivo da alma, então, do espírito e não do corpo, né? Mas ele traz que, sim, esses são objetivos importantes na nossa vida, cuidarmos da nossa saúde, né? Termos uma boa condição de vida, termos, de certa forma, algum conforto, né? Cuidarmos, né? Eu acho importante também a gente se sentir bem com o nosso corpo, né? Mas isso não pode ser o nosso objetivo primário, né? Isso que ele nos traz. O objetivo primário, ele, né, ainda mais para a gente que está dentro da doutrina, ele deve sim estar além do corpo, né? Deve estar nessas causas mais importantes para a alma, então, né, para o nosso espírito mesmo. Né? E coloca isso então como armadilhas muitas vezes que a gente traz, né? A gente falou mais do capítulo de um dos capítulos, né? Mas no outro capítulo, deixa eu ver qual que era o outro do Vida, Desafios e Soluções, né? Achei só interessante também que ele traz, ele coloca principalmente essa questão então da questão evolutiva da existência, né? E eu achei bonito quando ele traz assim, né, que a nossa existência então tem essa finalidade superior, né? E que a gente existe para poder desenvolver essas infinitas potencialidades que a gente traz dentro da gente latente, né? Então as coisas estão dentro de nós, né? As possibilidades, né? Todas essas potências, elas estão dentro de nós. A gente tem que dar tempo e saber aproveitar esse tempo de forma útil, né? Para que elas então se desenvolvam, né? Então traz a existência como objetivo então desse desenvolvimento dessa consciência maior, né? E do desenvolvimento das nossas potencialidades também, né? Achei bonita a forma como ele traz isso, assim, né? De lembrar que tudo bem, a gente tem muitas coisas difíceis dentro da gente, né? E aí que o Viktor Frankl e o Jung vão discordar ali do Freud, mas a gente também tem muita potencialidade dentro da gente para ser desenvolvida, né? E que a gente precisa dar vazão para isso também, né? Bom, gente, era isso que eu tinha pensado assim sobre os capítulos, né? Não sei se pensaram mais coisas, tem mais dúvidas. É do Jung, né? Claro. Ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso, né? Né? Então, esse questionamento que tu fizesse, tem gente que fica olhando só para fora, né? Então a importância da gente diante do sofrimento olhar para dentro,
né? E não se comparar, que nem tu dissesse assim, não comparar sofrimentos, enfim, né? Mas buscar, acho que o entendimento do meu sofrimento, né? E fazer essa auto-reflexão, ela é necessária, né? É que, na verdade, conviver, superar de maneira tranquila, eu acho muito difícil dizer, né? Eu não sei, tu, né? Um profissional da área, por exemplo, passar por um trauma muito forte, um sofrimento muito significativo, e a pessoa passar bem. Isso aí eu acho que não tem, né? Não tem como. E passar bem muitas vezes nem é funcional também, né? Pois é. Que nem tu dissesse ali, né? Eu passo por um trauma e eu fico eufórica, não tá adequado, né? Mas é que, na verdade, esse é um grande desafio nosso, e no nosso contexto de vida, é exatamente conviver com o sofrimento, saber elaborar, saber que temos que continuar, que isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, né, e termos um foco mais significativo de que temos que continuar, né, que isso eu não fui sorteado por esse ou aquele sofrimento, não é? E faz parte desse contexto espiritual que somos, né, entender dessa forma para pelo menos amenizar e podemos tocar a coisa sem maiores comprometimentos, né, de conduta, né, que eu acho que é assim. Mas é um grande desafio nós passarmos por sofrimentos bem mais significativos, como perdas de entes queridos e principalmente em acidentes e tudo mais, é bem mais difícil, né? E para mim uma coisa que sempre ajuda é isso que eu falei para vocês do Evangelho ali, dessa comparação, né? Eu lembro de coisas quando criança que para mim era um sofrimento muito grande e que hoje eu olho e não enxergo aquilo mais como sofrimento, né? Então eu penso que um dia questões que ainda me fazem sofrer, um dia eu vou entender aquilo como algo muito pequenininho, né? Quando eu tiver esse olhar numa outra dimensão, assim, né? Olhar de uma forma diferente, assim, acho que isso pelo menos é algo que me dá força, assim, né? De passar por certas coisas, dúvida. muitas vezes. Terminou? Eu queria falar que eu gosto muito de uma frase, acho que é de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu gosto de usar mais a palavra dor, porque a gente pode ter uma dor que acontece na nossa vida e eu vou sofrer, vou me escabelar, não vou aceitar, ou eu vou superar. Então, o sofrimento, tu ficar sofrendo em cima daquilo. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem uma coisinha desse tamanho, está ali, ai, que horror, sei o quê. E a outra pessoa carregando uma dor muito maior e está tentando reagir, está vivendo a vida dela, não está sofrendo tanto, está superando a sua dor, né? E o opcional, ele não é tão voluntariamente, vamos dizer assim, é opcional no sentido, assim, que, acho que é isso que a colega estava dizendo ali, do quanto eu conheço, né, o quanto já desenvolvida eu sou, né, o quanto emocionalmente preparada eu sou, né. Por exemplo, uma perda de um prévias. ente querido, tem gente que se joga em cima do caixão e grita e se revolta. A outra pessoa está sofrendo também, está sentindo a mesma dor, mas ela está entendendo melhor e está, entre aspas, sofrendo menos. Fazendo esse drama um pouquinho menos intenso. Então e são essas questões, né? O que faz com que eu e tu tenhamos dores parecidas, mas sofrimentos diferentes, né? São essas questões que a gente está falando, né? A busca de um sentido maior, o conhecimento, né? A gente não pode negar essas questões biológicas também do meu desenvolvimento infantil, como é que foi, quem são as minhas relações, né? Vamos dizer assim, aí a gente entra na parte espiritual, assim, o quão já eu cresci espiritualmente, né? Como é que eu entendo a vida, como é que eu entendo o sentido, né? Então, cada um dentro da sua dor é importante, porque é o seu momento de dor, né? É o seu momento dentro da caminhada, por exemplo. A dor de a perda de um ente querido, né? Muitas vezes ela é doída, ela é sofrida, e é igual ele está sofrendo por ter perdido um animal de estimação. Então, assim, nós podemos estar com as mesmas dores, mas de objetos diferentes, de mandatos diferentes, né? É a questão de lidar com as perdas. A perda para a gente sempre é muito significativa. A gente só sofre, só perde quem tem alguma coisa. Quando nós perdemos algo, é um tipo de sofrimento, né? E por isso que acho que a Joana coloca ali, né, toda essa nossa dificuldade de comparar também,
ela coloca aquilo, né? Que a busca de sentido ela é individual, ela é pessoal. A gente tem sofrimento, faz parte da humanidade, né? O processo de individuação faz parte da humanidade. A reforma íntima, ela está, como a gente entende dentro, né, do espiritismo, que o progresso ele é inevitável, por mais que a pessoa tenha consciência ou não, né? Então isso ocorre com todos, né? Mas a forma com que ocorre ela é muito individual e pessoal. Bom, encerramos por aqui, então.